Refletiremos hoje sobre a promessa que se encontra em no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso de número 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Aqui temos uma pergunta. Saul foi convertido? Este versículo que acabamos de ler é a prova da conversão de Saul? Certamente não. Não é a prova final, cabal, da conversão de Saul. Não acredito que ele tenha se convertido. Se parecer que tenho algum tipo de preconceito contra Saul, eu vou dizer por quê. Se lermos os capítulos seguintes, nós veremos que Saul não fora genuíno e certamente não fora genuinamente convertido. As muitas evidências da providência divina no caminho de Saul o levaram a uma transformação, uma certa transformação, a qual, embora temporária, deu a promessa do que Deus estava pronto e ansioso para fazer por ele, caso ele permanecesse fiel, humilde e submisso. O texto diz que coloca a seguinte frase: tu serás mudado em outro homem. Há momentos na vida dos homens em que uma mudança nas circunstâncias ou algum dom divino os liberta de amarras anteriores e eles ficam sujeitos a uma mudança tão rápida, impressionante, como quando uma mariposa sai do seu casulo. A Bíblia diz que, lá em Tiago, capítulo 1, verso de número 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Por exemplo, Bezaliel e Aolibe, lá em Êxodo 31, verso 2 a 6, eles receberam sabedoria, habilidades especiais para o trabalho do tabernáculo. Quase da noite para o dia, também Moisés fora transformado de um tímido pastor de ovelhas em um libertador, estando sem medo diante do faraó. Da mesma forma, Gideão fora transformado em um homem de grande coragem, capaz de liderar um exército até a vitória, não por sua própria sabedoria e habilidade, é verdade, mas por inspiração de Deus. O egoísta e hipócrita Pedro fora transformado de forma semelhante em um destemido líder da igreja primitiva. Essas mudanças ocorrem quando o Espírito de Deus comunica aos homens uma visão de novas possibilidades e suas almas respondem em sagrada alegria, deleitando-se na aceitação da responsabilidade dada por Deus. A realidade da transformação se torna aparente à medida que mudanças ocorrem nos pensamentos, nos hábitos, na vida. As coisas velhas, diz a palavra, passaram. Todas as coisas se tornam novas. 1 de Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Mas deve ser lembrado que tal mudança se torna permanente apenas com a reafirmação diária da escolha assim feita. Gideão, por exemplo, levou os israelitas de sua época a idolatria tão grande quanto aquela da qual ele mesmo os havia libertado. Saul também se recusou a seguir em frente,
para conhecer o Senhor. E como resultado, finalmente chegou ao lugar onde estava inteiramente sob o domínio de Satanás. Quantos cristãos hoje, como nos tempos antigos, usam um distintivo contendo a seguinte informação: poderia ter sido. Poderia ter sido alguém totalmente mudado, totalmente convertido, totalmente usado por Deus, totalmente abençoado, mas não são, porque não responderam humildemente e obedientemente à comunicação das novas possibilidades concedidas pelo Espírito de Deus. Deus te dá nesse dia novas oportunidades. Que você obedeça e responda a esta comunicação do Espírito para você de forma humilde, fiel e submissa. Deus contigo. Tenha um ótimo dia.